Un homossexuel se dit communiste radical. Bonjour, ça va? Como é que vocês estão? Hoje tem hipopótamo, hipopótamo bebê permanentemente úmido e puto e igualmente fofo. Hoje a gente tem Saque também, né, Serviço de Atendimento ao Comunista, nome que eu socializei diretamente da mente de Suede Carvalho, que inventou esse nome muito antes de mim e fazia isso no Instagram. Aí eu pedi permissão pra camarada pra também fingir que eu sou muito criativo com os nomes aqui do canal. Sim, eu nunca imaginei que hipopótamos, que são animais tão perigosos, são bebês tão fofos. E também não imaginava que eles estavam permanentemente úmidos. E o mais interessante é que essa hipopótama, ela não tem dentes. Então ela morde e não faz absolutamente nada. Então ela pode te morder o quanto ela quiser que você não será danificado. É o mesmo princípio de bebês humanos, verdade. Mas acredito que os bebês humanos são muito mais inofensivos que bebês hipopótamos, né? E igualmente não tem dentes, né? Morde fofo, exatamente, ela morde fofo. Os únicos animais que são feios bebês são os aracnídeos. Deve ter mais animal que é feio bebê. Pássaro é meio feio bebê, vai. Pássaro é feio. Pássaro bebê sem pena é feio pra caralho. Quando eles são muito recém-nascidos, eles são muito feios. O pessoal já antecipou aqui. Pássaro é feio. Pombo é feio. Hiena, deixa eu ver como é que é uma hiena bebê. Bicho, eu achei adorável a hiena bebê. Você achou... Ó, a pessoa que falou que a hiena bebê é feia, eu quero que vocês me digam o caráter dessa pessoa. A pessoa falou que isso aqui é feio. Essa é a hiena bebê. Vocês acharam isso aqui feio? Vocês já acharam feio? Eu não achei. Eu faria carinho. Sou contra quem falou que a hiena bebê é feia. It, exatamente, It. Parece o cachorro do meu irmão. Eu gostei do comentário. Fofofauna, né? Fofofauna. Eu teria uma hiena bebê. Eu acho que as hienas são perigosas também. Borboleta bebê é feia. Como é que é a borboleta bebê? Borboleta não é largata antes? Acho que nem existe esse conceito de borboleta bebê. Como eu me torno web comunista? Essa é uma excelente pergunta, né? O primeiro passo é você vulgarizar o marxismo. Você tem que vulgarizar o máximo possível de marxismo e tornar o marxismo o mais vulgar possível. Não são sinônimos, tá? Prestem atenção na sutileza das duas coisas. Da diferença das duas coisas, né? O segundo é propagar o marxismo nas web redes. É uma coisa 100% revisionista e que Lenin e Stalin jamais aceitariam uma coisa dessas também. Então é o passo de vulgarização do marxismo nas redes. Precisa ter... É obrigatório, tá? Nas diretrizes oficiais, ter um iPhone. Definitivamente. Ter um iPhone é imprescindível. E faltar estética faz parte do... É um agravante. Faltar estética é um agravante. Você também tem que ter o privilégio de nunca ter a sua casa explodida por uma bomba. Isso é... Eu sei que são poucas pessoas que têm esse privilégio no Brasil, mas é um critério. Não sou eu que faço as regras, eu só as cumpro, né? Então, cumprindo todos esses critérios, você pode enviar um ofício diretamente para a central do Web Comunismo, que será julgado por mim e pela Laura Sabino para ver se você pode entrar no nosso clube. Stalin nunca aceitaria um web comunista, eu já ouvi isso de verdade? Pois é. Eu acredito que se o Stalin visse qualquer web comunista, ele ia mandar pro Progrom. Eu acho que você ia diretamente embarcar num trem pra ir pro Progrom e ficar o resto da sua vida lá. E ai de você se você for gay também. Também tá absolutamente proibido falar sobre gênero, raça, sexualidade e questões ambientais. Tudo isso é pauta de web comunista também. Tem que morar em apartamento ou pó de casa? Bom, segundo o que me disseram, isso veio de cima pra baixo, né? O Politburo que desceu a resolução é de que tem que pagar mais de 4 mil reais de aluguel. Isso é um critério também. A esquerda precisa desvincular da imagem desse Ian Neves urgente. Eu concordo com você. Concordo com você. Todas as vezes que há alguma questão de esquerda no Brasil, eu recebo ligações, né, pra confirmar se eu concordo ou discordo. Então, definitivamente não tem ninguém de esquerda que não é vinculado à minha imagem. Eu definitivamente sou o CEO da esquerda e tudo tem que passar pelo meu crivo e tem que ter a minha firma reconhecida para ser reconhecido como de esquerda no Brasil. Eu achava que tava numa live do Lula. É uma pena que eu não possa colocar música, né, no YouTube. Que o YouTube me dá gancho, mas pelo menos eu posso pôr hipopótamo. Bom, hoje é saque e música copyright free. O problema de música copyright free é que a maior parte é uma bosta, né? Esse aqui é o problema. Você me reconhece como de esquerda? Bom, eu posso analisar o seu caso, né? Só pra informá-los, a hipopótama é uma hipopótama bebê fêmea. É a Amudeng. Alguém me lembra o que significa esse nome? Mudeng significa tipo porco liso, porco molhado, é um negócio assim. É um nome em tailandês. Eu lembro que é porco alguma coisa, mas é um nome altamente descritivo, assim. Põe Beethoven, o problema é que a performance tem direitos autorais. Pode fazer qualquer pergunta? Fazer pode, não quer dizer que eu vou responder. Eu não expliquei, né? Pra quem tá aqui pela primeira vez...
Eu respondo perguntas. Vocês podem fazer perguntas tanto pelo Superchat aqui, quanto pelo LivePix que tá fixado. E não tem valor mínimo, então podem perguntar tudo. A única coisa que eu digo é, eu não tenho tempo hábil pra responder todas as perguntas. E tem algumas perguntas que eu opto por não responder, porque, né, dada a minha experiência na internet, tem certas perguntas que não merecem ser respondidas. E que, às vezes que eu tentei enveredar pra certos assuntos, eu me arrependi profundamente. Respondo respostas também. Eu respondo respostas. Qual o seu filme preferido do Shrek? Qual que é aquele que o Pinóquio fala que tá de calcinha? É o 2, né? Eu acho que esse é o que eu achei mais legal. É o 2, né? O 2 é mais bacana. Ah, falando em cinema, eu queria até compartilhar uma coisa com vocês. É uma tanguinha. Quando eu era criança muito medrosa, né? Eu tinha muito medo de filme de terror. Eu sou da época das fitas cassete e das locadoras. E eu tinha medo de olhar as capas dos filmes de terror com medo de ter pesadelo depois. E na minha época, os filmes que... Eu sou da geração anos 2000, né? Começo dos anos 2000. E as capas que eu lembro eram Olhos Famintos, Jogos Mortais, O Chamado, O Grito, Abismo do Medo, Casa de Cera. Eu lembro dessas capas. Tinha algumas capas mais grotescas até. Hellraiser eu acho que tinha também. Agora que eu sou adulto, eu não tenho mais medo de fantasma, eu tenho medo do neoliberalismo mesmo. E aí eu tenho feito uma espécie de experiência, né? Eu tenho entrado numa jornada de pegar todos esses filmes que eu tinha medo de assistir quando eu era mais novo e ver agora adulto, porque eu acho tudo meio meh, sabe? E aí me deu um ciricutico e eu assisti os 3 primeiros Jogos Mortais, um atrás do outro. É que Evil Dead é muito mais antigo, né? Talvez eu tenha visto a capa na locadora, mas o Evil Dead é tão antigo que ele é mais terrir, né? Ele não é nem terror, ele é terrir. E cara, é curioso, porque vocês que são da minha geração, dos 30 anos mais, assim... Vocês lembram que esses filmes tipo Jogos Mortais eram muito populares entre pré-adolescentes? Vocês lembram disso? Tinha essas coisas de... Tipo, ir na casa dos amiguinhos e todo mundo assistir filme de terror assim? E aí eu entendi o porquê. Cara, a história dos Jogos Mortais é infantil. É uma história muito infantil, sabe? É uma história muito infantilizada. E eu entendi por que o apelo era esse. O público-alvo era 18+, sei lá... Mas porra, é lógico que esse filme fazia sucesso entre adolescentes, porque a história é muito bobinha. E claro, perdi meu bebê assistindo Jogos Mortais. Essa é uma história de adolescente que tem 30 anos hoje. Não que é adolescente hoje, que foi adolescente nessa mesma época que eu e tem 30 hoje, né? A menina que saiu da TV é o Chamado. Essa a Samara, né? Você tá perguntando da Samara. Você assistiu O Poço? Sim, mas O Poço é um filme de terror contemporâneo, né? E eu assisti o segundo que saiu agora, chama Bosta. Esse filme não devia existir. Tem o menor propósito. Aí eu gosto de definir, agora que eu assisti os 3, né? Cara, o Jogos Mortais é o new metal do cinema. A mesma coisa que o new metal foi pra estética da música, os Jogos Mortais foi pra estética do cinema. Não é à toa que eu sei que não é exatamente new metal, mas os Jogos Mortais parece um clipe do Marilyn Manson de 1h30. O Poço é um filme de terror, sim. Não vi a Substância ainda, eu quero ver. Aí eu vou falar. Todas as vezes que a gente tem esses fenômenos de... Esse filme gastou R$3 em uma coxinha e fez uma fortuna, é sempre terror, né? A gente tem isso com os Jogos Mortais, o primeiro. Tem isso com Atividade Paranormal. Que é um que eu não pretendo ver, porque eu sei que é um filme que tem muito susto e eu acho o susto chato. Aconteceu isso com A Bruxa de Blair. Aconteceu isso com... Que mais? Tem mais filme de terror que gastou pouco e fez muito sucesso. Acho que o próprio Evil Dead, né? O Evil Dead gastou pouco e fez muito sucesso. Pânico. Halloween também, né? Eu falei do Atividade Paranormal. E... Pô, eu vou falar. O primeiro, Jogos Mortais, eu entendo o apelo. O segundo eu gostei. O segundo eu achei que tem a história mais interessante. O terceiro é horroroso. Foi difícil de assistir até o final. O terceiro é muito... Pra você... Eu vou dar spoiler de um filme antigo pra caralho, né? E tem mais de 15 Jogos Mortais. Então não se preocupem com isso. Na moral, pra quem viu Jogos Mortais 3. Porra, o cara perde o filho num atropelamento e ele que se fode? Me explica isso, cara. Ou eu perdi alguma coisa? O cara que é pego pra fazer parte dos Jogos Mortais é um cara que o filho foi atropelado. E morreu. Aí o cara, porra, puta merda, o cara perde o filho e se fode. Que porra de lição de moral é essa? Eu não consegui comprar e a culpa foi dele. Não foi dele. Porque o cara, o Jigsaw lá fala, você tem que aprender a não viver querendo vingança. Que isso, velho? Eu não consegui comprar a ideia. E o 3 tem uma cena, cara, tem uma cena de 10 minutos de uma menina fazendo uma cirurgia no cérebro do cara lá. E tipo, é muito longo, cara. É muito desnecessariamente longo. Sim, é ensinamento pique seu Madruga. E assim, né? É por isso que eu falei que a história é juvenil. Porque é uma coisa do tipo, o cara tá com câncer e aí ele vai morrer e aí ele bota as pessoas em situações de tortura pra elas aprenderem a valorizar a vida. Uau! Realmente, muito profundo. Muito profundo. Aí eu parei no 3 e eu não sei se vou ver o 4 não, velho.
E ele nunca morre, sim. Ele não morre de câncer depois. Sim, exatamente. O serial killer morre no terceiro e tem mais 7 filmes. Enfim, o próximo que eu tô querendo ver é o Casa de Cera. Porque eu lembro que o chamariz do filme, do Casa de Cera, era veja a Paris Hilton morrendo. Então eu fui convencido, né? Fui convencido. Casa de Cera é ruim demais. A ideia é exatamente essa. Exatamente essa. Bom, deixa eu ver se já tem gente mandando aqui. Eu respondo as perguntas que vem no chat também, mas eu priorizo quem tá contribuindo com o canal pelo Superchat ou pelo LivePix, tá, gente? Porque acho um pouco mais justo. Então, obrigado pela galera que tá se tornando membro. Gostei muito da sugestão da pessoa que falou que quando alguém vira membro devia aparecer se tornou um gay. Deixa eu ler aqui. Eu não entendi essa pergunta, peraí. Ando desmotivada nas empresas que trabalho porque sempre fico pensando no quanto sou explorada. Mas aí é que eu não entendi. O quanto sou explorada, como mudar... Porque acabo sendo uma péssima funcionária. Eu não entendi muito bem. Eu não sei se você está perguntando como mudar. Eu não entendi muito bem a pergunta. Se puder reformular no chat para eu ler depois. Porque eu acho que eu não entendi muito bem. Mas, obviamente, cara, você não precisa ser comunista radical pra não se dedicar ao trabalho como esperam que você se dedique, né? Todo mundo que trabalha... já se sente explorado por definição, assim, você não precisa... Olha ela comendo terra. Você não precisa que alguém te explique que você é explorado. E, inclusive, isso é uma das raízes do que o Marx chama de alienação, para entrar um pouco na teoria, né? Um dos primeiros conceitos que o Marx desenvolve é o conceito de alienação, que é um conceito que ele tira bastante da filosofia hegeliana. Se vocês leem... inclusive eu tenho um livro aqui, né? O Manuscritos, aqui. Esse aqui é o Manuscritos. Nos Manuscritos ele fala sobre alienação. A ideia de alienação é a ideia de que o mundo que a gente cria é separado da gente, né? Ou seja, a gente não se vê parte do mundo que a gente mesmo cria. E cria materialmente mesmo, porque todo mundo material foi criado pela classe trabalhadora. E esse tipo de noção da exploração faz com que pareça que o objetivo final de um trabalho é receber o salário. Sendo que, se a gente for enxergar a maneira como o mundo é construído, a gente trabalha porque a gente precisa. Por exemplo, a gente produz comida porque a gente precisa comer. Mas as pessoas que trabalham no setor de produção de comida acabam... tendo a impressão de que o objetivo final do setor é eles serem pagos. Entendem o que eu tô querendo dizer? Isso é a raiz do conceito de alienação do Marx. Então, uma das coisas que a gente defende é que no socialismo a gente precisa construir um mundo no qual as pessoas tenham clareza de que o trabalho é feito porque ele precisa ser feito. E não porque você precisa ser remunerado para sua sobrevivência. E isso é uma das coisas que a gente teve exemplos já bastante ricos nas experiências socialistas, porque uma das questões que as pessoas faziam era... Bom, se as pessoas não... Se não existe a competição no trabalho, se nós temos pleno emprego, se a diferença salarial fica cada vez menor, se a classe média começa a desaparecer paulatinamente, como é que as pessoas são, entre aspas, motivadas a trabalhar? Tô abrindo um leque aqui, tá? Saindo um pouco da questão. O tempo todo vocês veem pessoas falando assim: se a gente estivesse no socialismo e os salários não fossem tão diferentes, quem ia querer ser... Deixa eu pensar num trabalho que as pessoas discriminam. Quem ia querer trabalhar com limpeza de esgoto? Vamos falar uma coisa que as pessoas têm a impressão de que é um trabalho indigno. Quem ia querer trabalhar com tal coisa, com limpeza de esgoto, se não tivesse uma grande diferença salarial? Bom, isso tem um pressuposto. Essa afirmação tem um pressuposto, que é certos trabalhos no mundo só são feitos mediante a coerção. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ou seja, existem trabalhos indignos no mundo. Não tô dizendo que eu acho isso, tá? Tô dizendo que é o ponto de vista de quem afirma esse tipo de coisa. Existem trabalhos indignos no mundo e que só serão feitos se as pessoas forem coagidas a fazer. Coagidas de que forma? Uma ameaça da fome. Uma ameaça de não conseguirem se manter, subsistir, criar seus filhos, ter dignidade, né? Bom, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Se vocês tivessem a garantia de um salário digno, de uma jornada de trabalho digna e segura, e tivessem a garantia de, como que eu posso dizer, estabilidade no trabalho, vocês se recusariam a fazer algum trabalho manual, por exemplo? Vocês aí do chat, mesmo os que têm ensino superior, mesmo os que têm outras profissões que são do setor de serviços, vocês teriam tanta resistência assim a fazer trabalhos manuais se o trabalho fosse bem remunerado, digno e com estabilidade? Então vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Porque quando a gente começa a construir um mundo no qual todos os trabalhos são dignos, a gente começa a construir um mundo no qual a alienação está sendo superada. Que é, as pessoas começam a perceber que os trabalhos são feitos porque eles têm que ser feitos. E não porque o objetivo final do trabalho é você ser remunerado para a sua sobrevivência. Vocês estão entendendo como uma coisa é diferente da outra? Um ponto de vista é diferente do outro? E eu sei que eu tô abrindo muitos leques filosóficos aqui, mas me fascina muito as reflexões do Marx acerca de alienação. Porque é algo que, para mim, é um dos pilares do realismo capitalista. Essa coisa de que
Se todos os salários fossem parecidos ou não tão diferentes ou até iguais, o que não é o caso e nunca vai ser, quem ia querer fazer tais profissões é uma coisa de gente que não consegue vislumbrar um futuro diferente. E também de gente que acredita que o mundo não funcionaria se certas pessoas não fossem coagidas e ameaçadas com a fome e com o desalento para fazerem certos ofícios, entendem? E tem isso também, eu ia chegar nesse ponto, que o Rick Coleto falou. A gente também é muito a favor de desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento esse que vai fazer trabalhos perigosos, trabalhos extenuantes, trabalhos pesados ficarem cada vez mais leves. Qual é a ligação entre alienação e retificação? Eu acho que você está querendo dizer reificação. Reificação. É isso? Porque se for a reificação, é o processo de coisificação das coisas, né? De coisificação, principalmente das mercadorias. Também é um conceito filosófico que tem a ver com a ideia de fetichismo. Eu tô jogando muito jargão aqui, mas eu tô tendo isso, né? Então, reificação. O que o Marx está dizendo? Na sociedade capitalista, tudo se transforma em mercadoria. Isso faz com que nós acreditemos que as mercadorias têm características intrínsecas entre si. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente efetua alguma troca no capitalismo, a gente tem a impressão de que nós estamos trocando características intrínsecas às mercadorias. Nós estamos, por exemplo, se eu trocar essa garrafa por uma caneca, que é uma coisa que tem um valor parecido, a impressão que nós temos é que nós estamos trocando as características intrínsecas da garrafa pelas características intrínsecas da caneca. Esse é o processo de coisificação. O que o Marx está dizendo? Na realidade, não é isso que está acontecendo quando a gente troca. O que está acontecendo é que a gente está trocando a quantidade de trabalho que deu para fazer essa garrafa com a quantidade de trabalho que deu para fazer essa caneca. Então a gente esquece no capitalismo que as coisas são fruto do trabalho humano e que esse trabalho leva tempo. Esse é o processo de reificação, entende? Que é um conceito muito interessante do Marx e que tem tudo a ver com o que eu estou falando agora, que é o conceito de alienação. Que a gente para de enxergar essa garrafa como fruto do trabalho humano e, pior, como fruto do trabalho da nossa classe. A gente acaba acreditando que quem fabricou essa garrafa foi a marca e não o trabalhador que fez ela. Entende? Isso aqui é uma coisa que a gente visa superar no socialismo. Se vocês quiserem ver mais sobre alienação, o livro que tem mais detalhes sobre isso é esse aqui, que é o Manifesta. Manuscritos Econômico-Filosóficos. Tem um outro livro que fala sobre fetichismo. Bom, o Capital fala. Eu tô chapando? Não, é o Capital que fala bem sobre isso. Pegou o esquema? Qual o seu filósofo favorito? Eu não sei se dá pra chamar de filósofo, mas o Franz Fanon. Não sei. Fanon, eu não sei como é que definiriam o Fanon, para além de psiquiatra, né? Mas acho que é o Fanon. Esse livro, Manuscritos Econômico-Filosóficos, esse aqui é o manifesto. Qual a estampa da sua camisa? É uma estampa japonesa. Atrás tem tipo um dragão. Não sei o que ela é. São umas árvores. Tô falando de fontes primárias, né? De fontes secundárias tem vários livros sobre filosofia marxista que falam sobre isso. Qual seria a melhor obra do Marx para abordar cultura? Eu acho que o Ideologia Alemã. Óbvio que ele não vai abordar isso de maneira tão frontal, mas o Ideologia Alemã dá as bases filosóficas para você entender cultura de maneira um pouco mais marxista. Enfim, eu parei na primeira pergunta, mas é porque eu gosto desse tema de alienação. Indique 3 filmes de terror não muito conhecidos que curta pra esse Spooktober. 3 meus: Tokyo Gore Police, Mad God e Ganji Reza. Eu não conheço nenhum dos 3 que você falou. Eu tenho 3 que eu posso indicar. O primeiro é o... Cara, em português o nome é horrível. Eu falei sobre isso até no podcast do Felipe Leão. Em português só chama Medo. Mas é um filme coreano que em inglês é A Tale of Two Sisters. É a história de 2 irmãs. Esse é um de terror que eu gosto. Que, de novo, em português ficou só Medo. Um outro é um filme chinês chamado Dumplings, que eu não sei, nem tem versão em português. Esse vocês encontram gratuito no YouTube, Dumplings, o nome. E tem um terceiro que é um nome em japonês que eu esqueci o nome, eu vou ter que olhar aqui. Lembrei, Noroi, o nome do filme, Noroi. Em inglês ficou Noroi The Curse, que é um filme estilo Bruxa de Blair, mas japonês. É um dos filmes de found footage que eu mais gosto, assim. Que é sobre um jornalista que vai investigar. É meio pegada Bruxa de Blair mesmo, mas ele vai investigar alguns eventos paranormais que parecem que não estão conectados, mas no final você descobre que eles estão. É bem... Noroi é maldição em japonês, não sabia. O nome ficou só Noroi mesmo. Noroi, não sei. Então, Dumplings é por causa do bolinho mesmo. É um filme que tem a ver com isso. Eu não tenho Letterboxd. Nossa, eu indiquei um filme coreano, um chinês e um japonês, agora que eu reparei. Eu acho que eu gosto de terror do Extremo Oriente. Noroense, exatamente, Noroense. Eu acho que eu tenho uma inclinação pra terror do Extremo Oriente. Eu acho a maneira como eles contam histórias de terror muito diferente da maneira como
os Estados Unidos conta, por exemplo, porque nos Estados Unidos eles são muito apegados ao terror vinculado ao imaginário judaico-cristão. Então é um terror que é de demônios e exorcismos e padres e filho do demônio. Então, tipo, Exorcista é demônio, A Profecia é demônio, O Bebê de Rosemary é demônio, o Hereditário é demônio. É muito... Não sei, tem muita coisa ah, meu Deus, tenho medo do bicho piruleta, assim. E no Japão, na China, na Coreia, eles brincam mais com o desconhecido. Com mais não sei, o oculto, o que você não consegue compreender. Então acho que eu costumo gostar mais. Eu nem pensei, vou indicar 3 que são do Extremo Oriente, mas são os 3 que me vieram na cabeça, assim. Espero ter contribuído com o Spooktober. E desses 3, o meu favorito é esse que em português chama Medo, que é Tale of Two Sisters. Foi o último filme de terror que eu vi que me deu medo, de verdade. Acho que o nome é mais preciso do que eu imaginava. Religião, cristão, prato cheio pra terror, eu gosto da temática. Cara, eu tô cansado da temática, eu acho. Esse eu nunca vi, o Shutter. Esse eu sei que é um que falam que lembra aquele jogo do Play 2, o Fatal Frame. Spooky Scary Skeletons. E quem falou de jogo, o meu favorito... É muito conhecido, mas é o meu favorito. É o Silent Hill 3. Esse é o de terror que eu tenho mais memória afetiva. Eu gosto de um outro também chamado Siren. E eu gosto de um que é um jogo muito controverso e muito delicado e que muita gente detesta, que se chama Rule of Rose, a regra da rosa. Esse jogo é muito risqué, digamos assim. Ele é um jogo muito... Ele é complicado, ele anda em linhas perigosas, assim, mas eu acho um jogo muito interessante e que tem um cenário muito interessante. Eu joguei o Darkwood, mas puta merda, que jogo difícil da porra de jogar, velho. Kuon eu joguei também, eu gostei. Risqué é tipo... É arriscado, mas arriscado num sentido de moralmente arriscado. Exato, o Rule of Rose trata de temas muito, muito delicados. Mas é um jogo que quando eu penso em jogos de terror, eu sempre lembro dele, assim. De Resident Evil, o meu favorito é o 7. E eu sei que vai ter muita gente que é fã da série que vai tirar os cabelos da cabeça com isso, mas o 7 é o que tem a melhor atmosfera. O nome do filme chinês é Dumplings. Eu não sei se tem uma versão em português. É um curta de 20 minutos. Mas é que eu acho que é um filme que tem uma temática que não é comum também. E eu não quero falar sobre... Qualquer coisa que eu falar do filme, eu vou estragar a história. Mas é que eu acabei falando 3 filmes que têm temáticas que são muito incomuns em filmes de terror do Ocidente. Mudeng significa febre da vaca? Em tailandês? Por que chamaram o bebê de febre da vaca, bicho? Você olharia pra essa coisinha e chamaria de febre da vaca? É zoeira? Sei lá, véi. É zoeira? Como é que... Eu quero... O que eu errei? O que eu errei? O que eu errei? Me fala! Eu não errei nada! 100% eu acertei! Eu queria que tivesse um erro pra eu estar gritando agora! Eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Odeio esse chat. Odeio minha vida. Eu odeio esse hipopótamo também. Odeio tudo. Ian, tem algum jeito de obter apoio da burguesia nacional, algo parecido com a China? Da nossa, na minha opinião, e na opinião de boa parte dos marxistas-leninistas, não. A gente sequer tem uma burguesia nacional. A gente tem uma burguesia que tem nacionalidade brasileira. Mas a nossa burguesia é, na maior parte, principalmente a burguesia que tem controle sobre o Estado, entreguista. É uma burguesia compradora que se beneficia do imperialismo estadunidense. Nós não tivemos a construção de uma burguesia nacional tal qual outros países tiveram. Entende? Exato, a nossa burguesia lesa a pátria. Nossa burguesia defende a venda dos nossos recursos naturais. Então a gente tem uma burguesia que definitivamente tem nacionalidade e passaporte brasileiro. Mas uma burguesia brasileira a gente não tem. Tudo sonegador de imposto, tudo em paraíso fiscal, tudo aparelhando o Estado para um neoliberalismo violento. Então, sequer tem como a gente ter apoio de uma burguesia que não existe. Qual o problema das escolas militares? Tem vídeo no canal sobre isso. Procura no canal, nesse aqui, que a gente tá agora, escolas militares e civil-militares. Primeiro que eu diferencio uma da outra, que não são a mesma coisa. Segundo, você vai ver, não a minha opinião, mas o que os resultados mostram. O que os resultados das escolas militares mostram. Sim, gostei da sua definição. O sonho da nossa burguesia é que o Brasil fosse um grande Porto Rico do Sul. É bem isso. Se fosse colônia, esse é o sonho do Milei. O Milei queria que a Argentina fosse Porto Rico do extremo sul, né? Porto Rico austral. O que você achou do Coringa 2? Eu tenho ojeriza a musical. Ojeriza. Eu odeio gente cantando no meio dos filmes. Até desenho da Disney eu odeio gente cantando. Quando começa a cantoria, eu só fico esperando parar. Então eu não vou assistir, tampouco vou pagar pra assistir. Quase fui embora no meio do filme. Coronga. Delírio A2.
A Suede diz que é uma bosta. Se ela falou, tá falado. Dizem que é um filme que odeia os fãs, assim. Eu vi essa análise. Falaram, o Coringa 2 é um filme que odeia os fãs do Coringa 1. Pelo menos La La Land, eu prefiro mastigar vidro do que assistir um filme chamado La La Land. Ah, tem um que eu acho legal, que é Os Miseráveis. Não porque eu acho bom, mas porque botaram os atores pra cantar ao vivo e é uma bosta. Esse é bom, mas pelos motivos errados. Coringa 2, o palhaço agora é você. Musical de teatro é bom? Eu nunca vi. De teatro eu confesso que eu nunca vi. E eu acho que tem uma outra pegada, né? Porque a galera tem que cantar ao vivo e tal. E bom, os musicais dos Estados Unidos vêm daí, né? Vêm do teatro. Mas eu vou confessar pra vocês que aqueles musicais de vida de artista brasileiro eu acho paia. Tipo, Tim Maia o musical, Elis Regina o musical. Que mais que tem? Eu lembro desses dois. Sei lá, Supla o musical, sei lá qual mais que tem. Renato Russo o musical. Tommy é um musical. Tommy é uma ópera rock, é diferente. O Tommy eu gosto, mas é porque é uma ópera rock. Tipo, o disco veio antes do filme. Eles fizeram um filme em cima da história do disco. Apesar do rock ter morrido, graças a Deus. Supla o musical eu iria fácil. Ian, no Civilization dá pro Brasil virar comunista. Dá mesmo? Qual Civilization? Que eu joguei o 5 e o 6. Pelo que eu lembro, no Civilization não dá pra você virar comunista, assim. Tipo, não dá pra você socializar os meios de produção. Eu não lembro disso. Eu sei que no Civilization, a música tema do Brasil é Chega de Saudade. E o líder é o Dom Pedro II. Não é bem comunismo, não tem como. Já jogou Sea of Thieves? Não, a única coisa que eu conheço do Sea of Thieves é o cara gritando Captain Luke lá no vídeo viral. Supla musical teria o Supla vestido de São Paulo. Se não tivesse, eu não acho que ninguém deveria ir numa afronta dessa. Você conversou com o Felipe Neto no ICL? Não, quando eu tava lá, ele não tava lá, não. Adoraria ter conversado com ele, mas ele não tava lá. Fiquei conversando com o Eduardo. Cats é bom, Cats é um musical foda. Eu gosto de musical assim, quando o tiro sai pela culatra e o filme é uma merda. Pior que o Cats tem tipo 3 horas, não tem? Eu tô chapando. Tem o do Cazuza também, né? O musical. Queria ver você falar do Lovecraft. Cara, o que eu li do Lovecraft... Não tô nem falando dele como pessoa. Ele era uma pessoa horrível, mas... O que eu li do Lovecraft eu não gostei. Eu li a chamada do Cthulhu lá. Li uns outros contos dele e achei... Não me atraiu muito. Lógico, eu li adolescente, né? Lovecraft é maior negócio de adolescente, assim, das ideias. Mas eu... achei literatura meio pobre, sabe? O chamado do Clayton, exato. Melhor musical Tenacious D? Aí tem um que... Aí você considera um musical? Lovecraft é chato, não pesquisem o nome do gato do Lovecraft. Viu a notícia sobre o cartel das multinacionais? Vi, eu vou estudar isso essa semana. Porque a gente nunca falou de cartel aqui. Tem gente que, inclusive, deve ter gente que não sabe o que é cartel. Eu lembro que eu falei trust e teve gente que não sabia o que era também. Então isso aqui é uma baita de uma oportunidade pra falar sobre o que é cartel, para além do cartel em si, né? E pra acabar de uma vez por todas com o mito que eu sei que vocês não acreditam de que existe concorrência no capitalismo. Eu particularmente gosto de terror cósmico também, mas eu não gosto do Lovecraft. Tipo, a melhor obra de terror cósmico que eu já li foi o Uzumaki do Junji Ito. Eu até tenho o quadrinho. Quando vai sair a live do Congo, eu vou tentar fazer até o fim do ano. Que eu tô tentando mudar isso tudo. Tipo, eu gosto do meu cenário e do meu setup, mas eu quero dar um passo além. Eu acho que vale a pena a gente cada vez mais investir em qualidade de vídeo e áudio e qualidade técnica. Porque, só abrindo uma questão pessoal aqui com vocês. Não tão pessoal, mas tem a ver com o meu trabalho. Eu ainda tô crescendo, ainda tô atingindo gente nova. Agora que eu estrei o programa no ICL, veio uma galera no meu canal. Tipo, até mudou um pouco a faixa etária do meu Instagram. Porque veio uma galera um pouco mais velha. E aí, eu acho que eu tenho sempre que buscar o que eu posso fazer pra tentar superar esse platô. E platô no sentido de eu atingir muita gente de um certo nicho. Como que eu faço pra dar o passo além, pra atingir mais gente? E eu acho que uma das maneiras de superar um pouquinho esse platô é melhorar a qualidade técnica. Porque por mais que a imagem do meu vídeo seja boa e tal, o áudio seja bom, ainda tem uma cara um pouco artesanal. O grande salto adiante, exatamente. Então eu tô dando esse passo pra tentar melhorar um pouquinho a qualidade técnica do meu vídeo. Aí eu tava... Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tava um pouco na dúvida se eu fazia os vídeos próximos ensaios já com as câmeras novas. É melhor começar com o Manifesto ou o Capital? Manifesto, não tem a menor dúvida. O Manifesto é um panfleto pra porta de fábrica. O Capital é um livro de economia política. São livros que têm objetivos completamente diferentes. Tem câmera nova? Tem. Eu comprei uma câmera nova. Mas não é essa ainda. Não é essa que eu tô usando. Eu entendo, mas discordo. O seu melhor vídeo é Princípios Básicos e tem estética fraca. Eu concordo. A questão é... Eu acho que se aquele vídeo tivesse a estética melhor, ele atingia mais gente. Não estética. Estética não é uma palavra boa. Qualidade técnica melhor. Porque naquela época eu usava webcam ainda. Agora eu tô usando câmera. Eu não tinha nem essa luz. Eu acho que eu nem tinha essa luz aqui. Eu não tinha essa luz. E ela nem é uma luz cara. Vai regravar esses materiais? Eu pondero muito sobre isso.
em pegar aquele vídeo e corrigir algumas imprecisões, adicionar algumas coisas e melhorar a qualidade em geral do vídeo, né? Mas eu não me arrependo de ter feito com as coisas que eu tinha na época. Eu não me arrependo de ter feito ter filmado com uma batata quando eu só tinha batata na época. Eu acho que no nosso campo, feito é bem melhor que perfeito, de verdade. Não é uma câmera comicamente grande, infelizmente. Qual a sua favorita do RPA2? Pânico de nada. Gosto muito da produção. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma puladinha aqui pros live pics, só pra tentar ser justo. Ué, cadê os live pics? Mas eu vou voltar, tá? Prometo. Nossa, quanta coisa. Isso tudo é de hoje? Caramba, tem muita mensagem no live pics. Além do Ludo Martins e do Douglas Toro, tem outros livros sobre Stalin? Tem um do Lusurdo. Chama... Eu não sei se é Genealogia de uma Lenda Negra. Eu tenho ele aqui. A Origem de uma Lenda Negra, uma coisa assim. Esse livro é interessante. Recomendo também se você quiser ler. É um bom complemento. Já parou pra pensar que Ian Neves e Jon Snow é o mesmo nome? Muito, muito interessante. E pra mim, sabe o que é interessante? Jon Snow não é só o nome do cara do Game of Thrones. Jon Snow também é o nome de um médico muito famoso. Um dos médicos que foi um dos caras que... Existe um mito a respeito de que ele inventou a geografia médica e tal. É uma história crítica de uma lenda negra. Muito obrigado, muito obrigado. Esse livro é legal. Foi o primeiro livro do Stalin que eu li. Sobre o Stalin que eu li. Vamos lá. Como garantir espaço para discordância em um Estado socialista? Todo Estado socialista tem espaço para discordância. O que o Estado socialista não tem espaço para é para ideologia e política burguesa. Isso não tem espaço. Discordância sempre é não só bem-vinda, como necessária. O substrato do desenvolvimento do socialismo é a crítica e a autocrítica. O grande problema é que não há espaço para políticas que beneficiem alguma classe que não seja a classe trabalhadora. Então, eu dou um exemplo para vocês. Não existe espaço em estados socialistas para propriedade privada. Depois que, claro, que a propriedade privada foi superada, não estamos falando de desenvolvimentos e caminhos aqui, tá? Mas uma vez que a propriedade privada foi superada, não existe e não deveria existir espaço para que ela seja restaurada. Porque a propriedade privada é a raiz da exploração do trabalho. E o que a gente quer superar é a exploração do trabalho. Então, o que a gente tem que observar aqui é espaço para crítica dentro das políticas que beneficiem a classe trabalhadora. O espaço é integral e permanente. Não existe espaço para ideologia e políticas burguesas. Não existe e não deveria, porque a política burguesa é baseada em exploração do trabalho. É baseada numa classe caduca que não precisa existir e que se baseia em não trabalhar e explorar o trabalho alheio. Por que a China tem propriedade privada? Tem que perguntar para eles. Eu não vou me enveredar nesse espaço. Não existe espaço para Rothbard, para Hayek, para Hoppe, para Friedman. Não existe e não tem que existir. Essas pessoas têm que ser lidas para serem criticadas. É a mesma... Vamos fazer uma analogia aqui para vocês entenderem? Deveria hoje, perguntando para você que fez a pergunta, se você ainda tá na dúvida, deveria hoje ter espaço para debates acerca da restauração da escravidão? Vocês acham que deveria ter alguma pessoa, por exemplo, representada na mídia, representada no parlamento, representada em qualquer lugar, que é uma pessoa que defende que nós deveríamos restaurar a escravidão? Deveríamos restaurar a instituição da escravidão? Eu acho que... Eu não vou antecipar. Todo mundo aí vai responder não, né? Não deveria ter. Não é que precisa ter para ter pluralidade de ideias. Não deveria ter e ponto. Sabe? Não deveria ter e ponto. Houve um tempo no qual eu falar isso seria um absurdo. Que os escravistas iam falar, claro que tem que ter. A gente tem que ter o nosso ponto de vista ouvido. A gente tem que ter as nossas políticas, porque isso é pluralidade de ideias. Estão entendendo onde eu tô querendo chegar? O que hoje parece óbvio, no futuro vai ser absurdo. E a gente tá construindo um mundo. A gente tá querendo construir um mundo no qual, quando a gente falar que no passado se explorava o trabalho humano para benefício privado, vai ser tão absurdo quanto falar que as pessoas eram escravizadas. Porque é absurdo. Então, espaço para você empurrar uma política de exploração de trabalho não tem e não vai ter. E ainda tem pessoas escravizadas. Sim, tem gente que defende isso. Vocês viram, numa época aí que estava tendo caso de escravidão, porque logo depois que o Lula ganhou, as instituições que fiscalizam a escravidão no Brasil voltaram a funcionar. E a gente teve uma porrada de denúncias ao mesmo tempo. E aí, cara, eu tenho a impressão de que um mês inteiro a gente falou disso toda semana. É, isso sem falar que o Marx chamava o trabalho assalariado de escravidão assalariada. Mas vamos ser rigorosos aqui na definição entre escravidão e trabalho assalariado, que não são exatamente a mesma coisa. Existe limite para o neoliberalismo? O limite da existência humana na Terra, esse é o limite. O limite é físico, não ideológico. É muito alarmismo falar que estamos à beira de um caos climático? Não. Não é. O que é alarmismo, não digo alarmismo, mas o que é controverso é a gente dizer que não há nada a se fazer.
Isso é complicado, mas não sei se vocês conhecem a Bebel. A Bebel é a ecologista política da Soberana, que é a organização da qual eu faço parte. E ela, caso vocês queiram segui-la, é a Bebel Ecologia, tá? No Instagram. E o nome do programinha lá que ela criou é O Colapso Já Está Entre Nós. O colapso já está entre nós, né? O que a gente defende é que há algo a se fazer, e dizer que não há algo a se fazer, que não podemos fazer nada, é ignorar um pouco que o caos climático afeta pessoas mais pobres de maneira desproporcional. Essas pessoas já têm que resistir ao caos climático por uma questão de sobrevivência. O colapso está entre nós, exatamente. Você já leu sobre Legendários Brasil? Parece fascismo evangélico, eu tô com medo disso. A única coisa chamada Legendários que eu conheço é o programa do Marcos Mion. Eu não sei se vocês lembram dessa desgraça, eu acho que ele mesmo queria esquecer. Falando em clima, o que você acha de ecofascismo? Fuzila. Ah, olha que curioso, no meu vídeo sobre a água, no vídeo do Web Comunista sobre a água, que eu fiz com a Laura, a gente mostra um trecho do maluco lá da Nestlé falando que a água não deveria ser um direito humano. E aí apareceu no meu TikTok um comediante, não me lembro qual que é o nome do comediante, falando exatamente desse vídeo. E ele tá sendo entrevistado, assim, em algum programa de auditório. E ele fala assim: recentemente eu vi um vídeo do cara da Nestlé dizendo que a água não devia ser um direito humano. E eu acho que esse cara tinha que ser fuzilado. Aí eu falei, nossa, os comediantes, eles realmente falam coisas que a gente adoraria poder falar em público. Eu quero voltar pro hipopótamo. Ecofascismo? Bom, vocês querem entender o que é ecofascismo? Teve uma vez que a Xuxa, sabe? Xuxa Meneghel, falou assim: eu sou contra fazerem testes de medicamentos em animais. Tem tanta gente presa aí que fez coisa errada, é melhor fazer em presidiários do que em animais. Bom, obrigado Xuxa Meneghel por fazer ecofascismo ficar muito, muito fácil de explicar. Acabei de explicar ecofascismo pra vocês. Que show da Xuxa é esse? Você falou que estava na minha mente. Que show da Xuxa é esse? Xuxa só para faixinhos. Xuxa tá diferente? Não sei, cara. Tem aquele vídeo dela falando assim: esse prêmio mostra que dá pra você ser loira de olho claro e ainda ser popular no Brasil. Um negócio assim que ela fala, né? Xuxa Mengele. Caralho. Xuxa Menengele. Foi de 0 a eita porra muito rápido, né? E tem também o bagulho da geladeira da Xuxa. Vocês já viram a geladeira da Xuxa? Que é, os ar-condicionados, eles têm um limite de frio. Porque depois começa a ficar perigoso. E a Xuxa, ela tem um ar-condicionado, tipo, customizado, que ela teve que assinar uns termos lá pra ele ficar mais frio do que o mercado permite. Então, tipo, a Xuxa na casa dela, ela vive numa geladeira que... Eu não sei se o limite do ar-condicionado é tipo 17, 16 graus, mas o dela é mais frio. Ela já se retratou por essa fala? Sim, porque ela recebeu um monte de represália, né? Aí eu te faço a pergunta, se não fosse a represália, ela ia se retratar? É 16, né? A Xuxa quer ser o senhor gelado dos incríveis. Tô dando uma pulada em algumas coisas aqui que eu não sei responder. Sabe falar sobre Singapura, o que rola no Zap? Não sei, mas tem um vídeo do Humberto sobre. O Humberto Matos do Velho Testamento, ou seja, o Humberto quando tinha cabelo curto e chamava Professor Humberto Matos Saia da Matrix, lá atrás ele fez um vídeo sobre Singapura. Então, procura lá no canal dele, Humberto Matos, e escreve lá Singapura que ele tem, porque ele sabe muito bem que a galera liberal usa Singapura como exemplo, e aí quando você vai analisar bem de perto, tudo que Singapura fez pro seu desenvolvimento é o que os liberais não defendem pros seus respectivos países. Eu, particularmente, não sei, mas como o Humberto estudou o caso de perto, né? Sim, o Dom L aqui. Dom L. Tem indicação sobre método materialista histórico dialético? Tenho. Deixa eu ver. Eu sou muito ruim de lembrar título de cabeça. Peraí. Bom, o livro clássico do Marx e do Engels... Peraí. É o Ideologia Alemã, mas pra mostrar pra você fontes secundárias... Ah, bom, tem um clássico do Mao Zedong, que é os 5 teses filosóficas. Os 5 teses filosóficas do Mao Zedong fala sobre isso, tá? Tem outros livros de filósofos que falam sobre isso que eu tô tentando lembrar aqui, porque eu tenho eles aqui. Caramba, pra eu lembrar. Bom, tem uma Introdução ao Método de Marx, do José Paulo Neto. Esse é um que eu já li e usei. Tem o do Sérgio Lessa, que é sobre filosofia marxista também, que eu não me lembro o nome. E tem um terceiro, que é esse que eu tava tentando lembrar o nome, que é um que também é um resumo muito bom. Que tá aqui no meu computador em algum lugar. Mas enfim, eu já dei bastante referência, né? Referência é o que não falta sobre isso. Por que o Hitler se autodeclarava socialista? Porque ele dizia que ele ia trazer à tona o verdadeiro socialismo que tinha sido distorcido pelos bolcheviques. Ou seja, porque a palavra socialismo era muito popular entre a classe trabalhadora e ele queria cooptar a palavra para conseguir criar um movimento de massas. Lembrando que o grande desafio do fascismo nessa época era conseguir vencer o socialismo real, o socialismo de esquerda, o socialismo comunista, na criação de movimentos de massas politicamente ativos. Então é uma forma de manipulação pública.
Como o mercado da arte se diferencia dos demais quando explorado? Explorado, bom, eu não entendo muito bem o que você quer dizer como explorado, mas a gente não pode deixar de colocar na equação do mercado da arte a quantidade de lavagem de dinheiro e evasão fiscal que tem. Então, o mercado da arte de luxo, aquele que é pro 1%, é um grande, gigantesco esquema de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. São pessoas atribuindo valores artificiais para obras de arte que por serem obras de arte não conseguem ser mensuradas em valores mais de mercado, valores que envolvem a dinâmica de mercado, e são utilizados para gente muito, muito rica conseguir lavar dinheiro e fugir de imposto. E também fazer essa reserva de valor deles lá. Você acha que o Jay-Z compra um monte de Basquiat porque ele é fã do Basquiat? É porque esses quadros tendem a se valorizar com o tempo. E lembrando pra vocês que nem se você for muito, muito, muito rico, você pode comprar certos quadros. Tem círculos de venda e compra que são fechados por nome. Então, assim, é fechado nesse nível, é um puta de um esquema. Não achem que o mercado da arte refuta a teoria heterodoxa de mercado, tá? Se tem qualquer coisa, ela confirma. Não tem uns Jogos Mortais que o cantor do Linkin Park aparece? Caralho, qual? Deixa eu ver se eu acho aqui. O cantor, o Chester? Ou o Mike Shinoda? Jogos Mortais, o final de 2010. Não é engraçado essa coisa de o final dos Jogos Mortais, que é tipo quando você vai fazer um trabalho de escola e coloca agora vai final 1, final 2, agora vai de novo 2.0. Tem 2 ou 3, cara. Eu falei que os Jogos Mortais era o New Metal do cinema, pô. É os Jogos Mortais, o final, que ele aparece. Que tá aqui, né? Deixa eu ver se tem mais um. Você acha que o trap endireitou o discurso do rap? Não sei, eu preciso de gente que entenda mais da cultura pra falar. Eu vejo muitos artistas da cena antiga se queixando muito acerca da ideia de ostentação, né? Falando que isso é uma armadilha. Recentemente Marcelo D2 falou sobre isso. Mas eu acho que não é uma cultura que eu domino tanto pra poder opinar. Sobretudo a cultura do trap, que eu não domino tanto. Que o rap, principalmente o clássico, eu escuto bastante, mas eu acho que precisaria de alguém melhor pra falar sobre, né? Principalmente os músicos em si. Ó, tem uma pergunta aqui sobre o zapatismo. Eu não conheço muito de zapatismo, gente. Eu nunca li sobre. Até onde... Eu tô falando de orelhada mesmo. Até onde eu sei, é uma experiência muito orientada pelo anarquismo. Até onde eu sei. Mas me falta leitura sobre zapatismo. Se o comunismo abolir o fetichismo, não vamos mais praticar BDSM. Ó, eu quero dizer que o BDSM será praticado no comunismo, porque todo mundo aqui sabe que BDSM é bom demais ser marxista. Então não só o BDSM será praticado, como será obrigatório. Porque todo mundo sabe que é bom demais ser marxista. Esse é o meu recado que eu tenho pra vocês. Couro vermelho do Trotsky, né? E tinha... BDSM também pode significar bom demais salvar macacos. Por você, eu palmitaria. Que isso, pô? Isso aqui é uma mensagem muito broxada sinistra das ideias, né? O que você diria sobre comunista trabalhar com o mercado financeiro? Nada, ué. Trabalho é trabalho. O que você diria sobre ser comunista e trabalhar vendendo coisas? Não digo nada, pô. A gente vive no capitalismo, a gente não consegue viver no comunismo. Agora, ser comunista... O que você diria sobre ser comunista e ser dono do mercado financeiro? Eu acho que a gente começa a ter problemas aí, né? Pode ser comunista e desligar o save automático nos jogos. Aí é coração peludo, hein, mano? Muita coisa eu tô pulando aqui que eu realmente não sei responder, gente. Porque, por exemplo, trabalho em frigorífico e quero me sindicalizar, como eu faço? Não sei, eu não domino muito os sindicatos a respeito desse setor. Principalmente dependendo da região. Tem que procurar qual que é o sindicato e... Aí uma dica geral, né? Não deixe de procurar quais partidos e movimentos sociais o sindicato tem vínculo. Isso é bastante importante. É bom demais socar o Mamãe Falei. Algumas pessoas podiam usar esse BDSM, né? O remake do Silent Hill 2 tá R$350. Nossa, os jogos deram um salto de preço que, meu Jesus Christinho. O último jogo caro que eu comprei assim porque eu queria jogar era o jogo do Masqueiko, né? E Elden Ring. Como é que pode ser 350 se eu instalei gratuitamente? Aí você tá andando no fio da navalha da legalidade, né? Ai, Lula, meu presidente. E pior, né? O jogo é caro e você tem que ter um PC foda, senão o seu PC peida na farofa, né? Como rebater que o capitalismo melhorou a vida das pessoas e diminuiu desigualdades? Com dados, né? Mas eu vou dar uma resposta mais categórica. A Laura Sabino tem um vídeo muito bom sobre isso, que é... Eu acho que é Refutando Olavo de Carvalho e se Maquiando. É o nome do vídeo. E aí logo ele ainda estava respirando, né? Infelizmente, nessa época. E aí a Laura, nesse vídeo, fala sobre isso. Ela fala sobre a ideia de que, antigamente as pessoas viviam com menos de $1 e agora a maior parte vive com mais de $1. O que é um critério muito estúpido. Muito estúpido. E aí nisso ela explica em detalhes isso. Só pra dar uma prévia, não dá pra gente usar esse parâmetro porque a maior parte da humanidade antes não usava dinheiro.
Então, como que você vai ter um critério de antes as pessoas não ganhavam $1 e depois ganhavam $1 por dia, sendo que ninguém usava sequer dinheiro, quiçá dólar? Então, o critério é ruim. O critério é ruim. E a respeito da desigualdade, bom, desigualdade e pobreza são coisas diferentes. Dá para ter redução de pobreza e aumento de desigualdade ao mesmo tempo, que é o que a gente, por exemplo, viu no Brasil. O Brasil, os ricos foram ficando muito ricos e a pobreza foi diminuindo. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Desigualdade no mundo nunca foi tão grande. A gente tem agora uma concentração de renda que é inimaginável para as gerações passadas. Então, esse argumento de que o capitalismo reduziu desigualdade é mais nonsense ainda do que ele reduziu pobreza. Eu quase fui hospitalizado de tanto rir das placas traduzidas na China. E isso me deixa muito feliz, porque eu falei pra vocês, quando eu tava na loja lá na China, eu ri de lacrimejar. E aí, quando eu fui mostrar isso na live, eu pensei, será que eu sou muito riso fácil de estar rindo disso? Será que eu sou muito fácil de agradar? Basta um Google Tradutor que eu já tô rindo? Eu fico feliz de ver que vocês também riram de não aguentar mais com o bagulho, porque eu não tava aguentando mais com as placas. Macho humano de alta qualidade. Riso frouxo, exatamente. Macaco arrogante. Tenho a impressão de que a maior parte das pessoas não entende o que significa se organizar. É necessário explicar como. Um tutorial. Por isso a minha sugestão, princípios básicos da organização. O vídeo que falta nesse canal. Aumenta os caracteres do LivePix. Eu não sei, eu acho que na época que eu criei o LivePix não tinha como mexer nisso. Eu vou dar uma olhada. É uma boa sugestão. Eu vou começar falando de uma coisa que já me cobraram e que eu não posso fazer. Eu já vi pessoas falando sobre... Ian, por que você não faz um mapa de onde tem organizações para que as pessoas possam conhecer em qual lugar? Eu não posso fazer isso porque isso é literalmente perigoso. Eu não posso expor informações acerca de organizações, principalmente as organizações de esquerda radical, porque isso é um mapa, praticamente um mapa de alvos que a extrema-direita pode ter. Então, isso eu não posso fazer. Seria muita irresponsabilidade da minha parte. Mas a respeito de organização, eu concordo totalmente com você, que é, quando a gente fala se organizar, as pessoas não sabem o que significa. Eu estou preparando um material que é... Sabe, da mesma forma que tem os princípios básicos do comunismo, que eu tenho no meu canal, faz mais de um ano que eu estou escrevendo um material que é meio princípios básicos do leninismo. E aí seria a base teórica, o primeiro passo em direção a entenderem a base teórica da organização leninista, que não é qualquer forma de organização, é uma organização específica para uma revolução de caráter marxista-leninista. Mas eu preciso começar de algum lugar e, sobretudo, eu preciso ser responsável com o que eu falo. Porque, pensem, na minha situação, com a posição que eu me encontro, agora eu tô falando como Ian Neves, né? Não como membro de uma organização ou como marxista-leninista. Tô falando como Ian Neves. Se eu falo de uma organização e não falo de outra, eu acabo acabo azedando a minha relação, eu acabo enviesando a opinião das pessoas, eu acabo criando muito mais perguntas do que respostas, eu me comprometo com certas organizações. Então não é à toa que eu falo abertamente, praticamente só da Unidade Popular. Porque é a organização com a qual eu tenho vínculo e tenho diálogo. E que é a organização com a qual nós dialogamos acerca de termos esse vínculo. Porque se eu ficar indicando ou falando para vocês deixarem de se organizar ou se organizarem em outros lugares, eu posso estar sendo muito irresponsável. E, sobretudo, estou me comprometendo com essas organizações. Esse tipo de coisa eu não posso fazer sem um diálogo formal. Sem uma retirada de linha formal, entende? Porque isso tudo é muito perigoso. Eu acho que às vezes as pessoas também não têm noção do perigo que a gente corre fazendo parte de linhas contra-hegemônicas. Compreendem? Eu acho que as pessoas não imaginam que realmente fazer parte de certas organizações é risco. Risco de uma série de coisas. Risco de superexposição, risco de emprego, até de integridade física em alguns casos. Principalmente em certos lugares do Brasil. Sacaste? Vai ter vídeo sobre o Khrushchev. A minha prioridade, falando sobre a União Soviética, é sobre o Gorbachev, primeiro. Mas sobre o Khrushchev seria bom, porque é fundamental para entender a história do movimento comunista global, entender o revisionismo soviético, né? Eu acho que porque as pessoas não têm tanta familiaridade com organizações marxistas, as pessoas acham que a organização se resume a preencher ficha e fazer parte formalmente de algum lugar. E não é isso. Não é isso. Comecei a ler Lenin, tô achando confuso que pouco se usa o termo comunistas e tem bastante social-democrata. É a mesma coisa? Sim. Nos textos do Lenin, social-democracia e social-democrata é sinônimo de comunista.
é sinônimo de marxista, porque era o termo que começou a ser usado para o movimento comunista depois da Segunda Internacional. O termo comunista volta a ser usado depois da Terceira Internacional, depois da Revolução Russa. Então, antes de 1917, saiba que todas as vezes que você vê social-democrata, você tá lendo sobre comunismo. É isso, esse vocabulário confunde muita gente. Tô lendo Realismo Capitalista, tem uma parte que ele faz analogias com o capitalismo tardio, com o stalinismo. Seria uma forma da teoria da ferradura, eu tô viajando. Eu não diria teoria da ferradura, porque ele não é tão explícito. É uma forma de expressar a maneira como o Mark Fisher é fortemente influenciado pelo marxismo ocidental. Que é, mesmo os teóricos marxistas proeminentes na Europa e nos Estados Unidos, eles são muito críticos a isso que eles chamam de stalinismo e que eles nunca definem direito. Então, uma das coisas que esses ditos teóricos marxistas, que nós acreditamos que são, duro chamar pessoas que não falam de teoria organizativa de marxistas, mas ditos autoproclamados marxistas, é que eles são profundamente antissoviéticos. E não é de se espantar que um autor que sequer é marxista, que é o Mark Fisher, tenha a influência desse conceito de stalinismo. Então acredito que não seja exatamente a teoria da ferradura, porque ele não é tão explícito, ele não cria uma simetria entre o nazismo e a União Soviética, que aí sim é a teoria da ferradura, mas ele ainda tem essa concepção de que é uma concepção meio equivocada, quase juvenil, do que foi a União Soviética antes da década de 50, e que é absorvida nos círculos intelectuais, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Então seria surpreendente se ele não tivesse esse ponto de vista. Isso seria surpreendente. Não quer dizer, aí não me entendam mal, não quer dizer que não é um livro, não quer dizer que é um livro que não merece ser lido. Merece ser lido, tá? A gente não tem que ler só coisa que a gente concorda de cabo a rabo. A gente tem que ler coisas que a gente tem discordâncias também. Principalmente livros que têm discordâncias pontuais. E mesmo livros que a gente tem discordâncias fundamentais. Se fechar na nossa própria bolha é uma das coisas que faz com que, por exemplo, esse tipo de conceito de stalinismo surja. Estamos falando do realismo capitalista. Como entender capitalismo de Estado em Lenin? Eu vejo que é um conceito que algumas linhas discordam e outras usam isso para criticar a China. Então, o que o Lenin está chamando de capitalismo de Estado não é esse, entre aspas, capitalismo de Estado que as pessoas utilizam para descrever a China. Não é isso. O Lenin está falando a respeito do desenvolvimento do capitalismo na Europa. E o que ele chama de capitalismo de Estado é um momento no qual o capitalismo está se desenvolvendo, o capitalismo industrial está se desenvolvendo, só que ele não acumulou capital o suficiente para fazer certas obras de infraestrutura necessárias para o seu próprio desenvolvimento. Então, o que o capitalismo faz? Ele utiliza o seu poder político para pressionar o Estado a fazer obras de grande porte para o seu desenvolvimento industrial. Então ele usa o exemplo da via prussiana. Se o capital ainda não foi acumulado a ponto de conseguir, por exemplo, criar grandes ferrovias, fazer grandes obras de infraestrutura de energia elétrica, por exemplo, o Estado é utilizado para fazer essas grandes obras magnânimas, mas com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento do capital industrial. É isso que o Lenin está chamando de capitalismo de Estado. O que tem nessa linha de capitalismo de Estado que falavam, que os trotskistas falam que é... Não sei se os trotskistas falam, porque eu não me lembro de ver eles falando sobre. Mas os anarquistas, com certeza, falam que a União Soviética dizendo que a classe burocrática do Estado substitui a burguesia como classe. Então, que é a mesma relação exploratória do capitalismo, mas com uma classe burocrática no lugar da classe burguesa. O que eu acho uma leitura muito pobre. Muito, muito, muito pobre. Tem uma concepção de classes muito distorcida, na minha opinião. Então, o Lenin chama isso de capitalismo de Estado como um movimento comum, natural do desenvolvimento do capitalismo. Do desenvolvimento do acúmulo de capital. Porque hoje nós temos capital privado acumulado o suficiente para fazer obras de infraestrutura em grande escala. Já temos isso. Ou comprar para o capital privado obras que foram construídas pelo Estado. Ou seja, privatização, né? É isso que o Lenin está chamando de capitalismo de Estado no imperialismo. Que provavelmente você leu aí, né? No imperialismo, fase superior do capitalismo. O que eu tô falando tem muito jargão econômico. Uma das coisas complicadas, gente, da economia é que a economia tem um vocabulário próprio. Então, uma das coisas que vocês têm que fazer para começar a entender a economia é entender qual é o sentido das palavras. Entender o que significa, por exemplo, capital. A palavra capital é uma palavra que não é fácil de entender. Porque ela não é dinheiro. Capital não é dinheiro. Capital não é riqueza. Não é a mesma coisa. Sim, tem juridiquês, tem economês. Tem isso. O juridiquês é pior.
Porque o juridiquês ele é quase feito de maneira proposital para fazer com que fique cada vez mais difícil da população conseguir acessar os seus direitos mesmo no Estado burguês. Capital e concentração de renda, não é um conceito tão fácil de explicar. Se você quiser ver, eu não vou... Eu explico com mais precisão num vídeo que eu fiz pro TikTok e pro Instagram. No meu vídeo de princípios básicos também tem uma explicação, mas eu acredito que a explicação ela tá incompleta lá. Então dá uma olhada, porque eu fiz um roteiro bem amarradinho em 3 minutinhos explicando o que é capital, e que eu não vou lembrar exatamente todos os detalhes de cabeça agora, né? O Bourdieu diz que é de propósito juridiquês. Pois é, né? Ter tantos termos em latim, ter palavras que são do fundo do baú. Gente, é pra criar uma casta de gestores do capitalismo que são cada vez mais enclausurados em si próprios, né? Por que o tratador tá fazendo bullying com o hipopótamo, enfiando o dedo na orelha dela? Não sei. Bom, ela parece incomodada o tempo todo, né? Outrocinha. Tem umas palavras do juridiquês que são tão arcaicas que elas ficam engraçadas. Tipo a turma do Supremo Tribunal Federal. A turma parece tipo a turma da 5ª série, bicho. Vocês que são da área do direito, quais outras palavras que são engraçadas do... Alcaguete. Alcaguete é uma palavra engraçada do juridiquês. Sim, o hipopótamo é ela dela. Alcaguete é da onde vem a palavra cagueta, né? Com a devida vênia. Vara é engraçado. Vara é ótimo. Arrolado. Cara, os anais não é tão... Pra mim já perdeu a graça, porque na história se usa muito também. Porque anais é o que é registrado todo ano. E uma das revistas mais importantes da historiografia europeia é os Anais da História Econômica e Social. E aí pra gente, no primeiro ano é haha, anais. Aí depois do 5º ano você não aguenta mais ouvir falar da Escola dos Anais. É igual a Rádio Roquete Pinto. Eu tenho um vídeo falando sobre esse cara. Que é o vídeo sobre, acho que é sobre a frenologia. Não, é sobre o processo de branqueamento, a política de branqueamento. Que o Roquete Pinto tava envolvido nessa política. Queria mandar pergunta, mas 72 caracteres moia tudo. Gente, imaginem se tudo isso de pergunta viesse com caracteres limitados. Eu ia abrir uma live e não fechar nunca mais. Rocket Pinto, sim. Eu sou advogado e só uso linguagem simples. Você deve sofrer preconceito dos seus pares, com certeza. Deve achar que você não sabe falar. Egrege a turma. Essa aí eu acho que eu nunca nem ouvi. Precisa fechar os anais. Fecha os anais pra falar comigo. Como diria a Way de Petrópolis. Edson Joane, por favor, não me leve a mal. Quanto mais inscritos no canal, mais difícil fica prestigiar quem contribui nos superchats, e isso eu entendo. Mas creio ser preciso estudar uma forma de dar mais atenção a quem contribui financeiramente. Muitos superchats que passam batidos aqui. Bom, Edson, obrigado pela sua doação mais que generosa, mas eu adoraria saber qual que é a sua sugestão. Porque por mais que não pareça, meu trabalho ainda é artesanal. Eu tenho uma equipe minúscula, eu sou só uma pessoa que tem, digamos assim, o monopólio do conteúdo, porque precisa ser eu aqui. Não posso substituir o meu trabalho por um trabalho de outra pessoa. E eu recebo uma tonelada de perguntas que eu não tenho tempo hábil de responder. Aí eu gostaria, eu tô perguntando de coração aberto mesmo. O que você considera uma solução exequível para esse tipo de situação? Porque para além das perguntas que eu opto por não responder, tanto por serem delicadas quanto por serem complexas demais, eu simplesmente não tenho tempo hábil. Eu não sei se transparece nos meus vídeos regulares, mas eu tenho um preparo muito cuidadoso para todos os vídeos que eu lanço aqui no canal, gente. Todos os vídeos que vocês veem no Como News são cuidadosamente preparados. E esse preparo é uma coisa que eu estimo muito. Eu acho que quanto mais o meu canal cresce e mais eu recebo retorno financeiro pelo que eu faço, mais responsabilidade com o que eu falo eu tenho. E isso toma tempo. Eu não posso alocar todo o meu tempo respondendo só perguntas que vêm do chat. E aí a única coisa que eu espero de vocês é compreensão. E das pessoas que não são compreensivas, basta não contribuir com o canal. Não é obrigatório. Sobretudo porque eu tenho uma política muito rígida de fazer tudo que eu crio ser o mais público possível. Talvez um backlog para responder pro próximo, mas no próximo vem a mesma quantidade de perguntas. Se eu tivesse isso, eu estaria no primeiro saque ainda. Eu preciso descartar algumas, porque senão a coisa não avança. Ganho muito e invisto, quero usar também para ajudar a causa. Tô errado? Não. Você ganhar e investir para ter uma estabilidade no futuro não é uma coisa que faz com que você esteja errado. Sabe por quê? Pessoas que são da classe trabalhadora não conseguem fugir da sua própria classe. Entende, gente? Então, o que nós ganharíamos, por exemplo, de maneira prática e material? Tô perguntando para você. Pense sobre isso. Você não investindo para você ter um retorno, para ter mais estabilidade na sua vida, faria com que nós, do movimento comunista, por exemplo, avançássemos de que maneira? Qual é o avanço material para o movimento comunista
que é acarretado por você não investir, não sujar as mãos, isso é moralismo. Isso é moralismo. Então, entende? Não é uma coisa que a gente tá num lugar de julgar. Porque esbarra muito na coisa do eu sou comunista e tomo Coca-Cola, entende? É uma coisa que... Avanço moral? Que avanço moral? A gente avança moralmente não comprando as coisas? Veja, existe um equívoco muito grande que parte também de um desalento causado pelo neoliberalismo. Um sentimento de realismo capitalista pra gente falar de um tema, né? A gente tá tão desconectado dos movimentos de massas que a gente acredita que uma das únicas maneiras de alterar a realidade é através do nosso padrão de consumo. E, gente, desculpa frustrar algumas pessoas, mas padrão de consumo não altera a realidade material. É porque as pessoas não conseguem vislumbrar outra maneira de alterar a realidade e acabam tentando imputar essa mudança no seu cotidiano. E alterar o seu padrão de consumo com o objetivo de alterar a realidade é a mesma coisa que você acreditar que você reciclando o seu lixo você está alterando a realidade também. Não estou dizendo para as pessoas não reciclarem, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse impacto, ele parte de um ponto de vista desconectado dos movimentos de massas. É um ponto de vista que acredita que a única maneira de mudar a realidade é através de mudanças individuais. Não é inocência, é resultado de uma realidade cada vez mais individualista. Então, fazer juízo de quem investe na bolsa para tentar um retorno para uma vida melhor, sobretudo num mundo que a gente tá todo pejotizado, é todo mundo CEO de MEI, ninguém vai ter aposentadoria garantida aqui. Pô, a gente vai fazer juízo disso com que ganho material? Ou se todo mundo aqui boicotar o mercado financeiro, ele quebra. Isso morre num moralismo muito juvenil, eu acho. Tivemos um conflito de fazendeiros indígenas no Paraná essa semana. Os indígenas foram agredidos, jogaram agrotóxicos neles. A mídia só diz que houve um conflito e uma flecha quebrou um vidro de um trator. Meu Deus. Provavelmente quando eu for fazer uma leitura das notícias da semana eu vou me deparar com isso. Aí eu vejo se eu tenho mais informações pra trazer pra vocês. Nossa, uma flecha quebrou o vidro de um trator. Meu Deus, o defensor de vidraça foi levado a um nível que a gente nunca imaginou, né? Pobre trator, exatamente, né? Trator Lives Matter. Vidas de trator importam. E isso eu vou me posicionar politicamente, só pra encerrar a live agora. Eu acho a postura do Átila Yamarino de aceitar a publicidade da Shell uma coisa injustificável. Isso eu acho injustificável. Eu não acho que influenciadores que aceitam publicidade são pessoas moralmente inferiores ou tão erradas. Mas eu acredito que quando você opta por ser influenciador ou ser um comunicador de uma determinada área, isso algumas coerências devem ser mantidas. Então, por exemplo, eu acho incoerente uma pessoa... Eu acho incoerente, acho perigoso. Inclusive, eu acho um conflito de ideais. Eu acho complicado para a comunicação. Uma pessoa se autodeclarar influenciador marxista-leninista, né? Comunicador marxista-leninista. E, por exemplo, fazer uma propaganda pro iFood. Eu acho isso complicado. O Átila, que é uma pessoa que vive falando a respeito de negacionismo científico... Uma pessoa que vive falando a respeito de como não se escuta a ciência a respeito das mudanças climáticas, aceitar fazer uma propaganda lambendo a Shell é injustificável. Injustificável. Estou me posicionando publicamente a respeito disso. Porque é um conflito de discursos. Entende? As pessoas que seguem o Átila e querem se informar a respeito da ciência bem praticada e bem fundamentada vão sair com que ideia desse tipo de coisa? De que a Shell nada que tem a ver com as mudanças climáticas? De que o combustível fóssil não é um problema? E é muito diferente do que a gente estava falando a respeito, por exemplo, da Bolsa de Valores. De uma pessoa individualmente investir na Bolsa de Valores para ter algum retorno. Totalmente diferente. E isso é uma coisa que eu não só falo, eu sigo. Vocês já viram alguma publicidade paga no meu canal? Sabe por que vocês nunca viram? Porque não existe. Assim que eu decidi ser comunicador marxista-leninista, eu ao mesmo tempo decidi que eu não ia viver de publicidades. Eu acho que é uma decisão simultânea. Só da Soberana, sim. O ICL também faz isso, para ele não se comprometer com nada. Só da Soberana. O ICL vai para além de mim, porque o ICL não monetiza os vídeos. O ICL não tem essas propagandas que aparecem antes do meu vídeo. Mas por que eu tô falando que isso é diferente? Porque eu não escolho essas propagandas. Eu não faço a menor ideia de qual propaganda vai passar. A única fonte de renda do ICL é os cursos. Os cursos, para quem perguntou, eles sustentam com a venda de cursos. Porque eles não querem se comprometer com nenhum tipo de empresa privada. É aquela coisa, gente, quem paga a banda escolhe a música. O grande problema da publicidade é esse. Se o cara tá investindo
pra que você defenda a marca dele, ele também vai se sentir no direito de te cobrar. Tô sentindo uma treta. Se o Átila resolver criar essa treta, o problema é dele, cara. O problema é dele. De verdade. Porque o que ele tá fazendo aqui, ele não vai conseguir justificar. Não vai conseguir justificar. Bom, gente, eu achei que eu tinha necessidade de fazer esse posicionamento público pra vocês, porque isso aqui não é treta, isso aqui é política, 100%. Eu acho isso terrível, 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 e deve ser, isso eu acho que deve ser criticado politicamente. Perdão, publicamente. Acho, de verdade, eu acho isso aqui num nível muito grave. Eu acho muito grave. Bom, eu vou me retirar já. Pratiquem BDSM, né? Bom demais ser marxista. Sigam todos os canais que envolvem esse hipopótamo bebê. Não pressionem streamers a fazer coisa que eles fisicamente não conseguem fazer. É outra dica que eu dou. Beleza? Beijo no coração de vocês. E não façam propaganda pra Shell.